Olá, seja bem-vindo ao Bom Dia Vereador. Neste programa a gente conversa com os parlamentares sobre as causas que eles defendem e também sobre a sua atuação no parlamento. O convidado de hoje é Alessio Cal. Alessio tem 35 anos e é professor na rede estadual de ensino. Ele também é diretor-secretário da cooperativa habitacional Nova Ágora e militou em movimentos a favor do meio ambiente aqui na cidade. Ele está no seu segundo mandato na Câmara. Alessio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nilbert. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Esse ano o senhor tem realizado o Gabinete Itinerante, que é montar uma tenda nos bairros da cidade para ouvir as demandas da população. Por que você resolveu fazer isso e o que você tem aprendido das pessoas? O que elas estão te contando? Olha, Nilbert, essa é uma ideia, uma ação que foi pensada dentro do meu gabinete. Não é inédita, outros vereadores já fizeram, tanto aqui em Valinhos, em outros municípios, deputados, senadores já fizeram isso também. É uma maneira de estar mais próximo à população. Então, nosso objetivo, o gabinete sempre esteve aberto, aqui na Câmara, a população, todos que me procuraram sempre encontraram o gabinete de portas abertas, mas o gabinete itinerante foi uma maneira que a gente encontrou de levar também um pouco do poder público para os bairros, para a população, facilitar com que as pessoas possam fazer as suas reivindicações, as suas demandas e falar um pouco dos problemas do bairro. Uma coisa às vezes é o vereador estar andando no bairro, estar visitando, a outra ele está ali e as pessoas poderem ir até lá. Então, e o que as pessoas estão te contando? Dos problemas mais diversos, principalmente agora durante a pandemia. É algo que tem assolado muitas famílias, principalmente nos bairros mais carentes, a questão do emprego, muitas famílias desempregadas, e aí acabam demandando os serviços públicos, principalmente na área da saúde. E então as pessoas têm relatado muitas dificuldades, a gente sabe, problemas para conseguir consultas, exames, às vezes determinadas cirurgias. Então, isso tem gerado uma pressão muito grande dentro dos serviços públicos. Vagas em creche, nas escolas também. Entendi. Alessio, habitação é um assunto que você está envolvido por causa da cooperativa. Sim. E é um assunto que tem tudo a ver com o plano diretor. Perfeito. O que o plano diretor de Valinhos precisa ter, na sua visão, para melhorar a situação de habitação aqui no município? Olha, a gente precisa pensar a cidade. Eu vejo assim, o plano diretor a gente já deveria ter feito a revisão dele em 2014, e governo após governo isso foi sendo protelado, foi se postergando nessa revisão. E eu espero que agora o governo que está aí faça, pelo menos tem dado indícios de que já iniciou essa revisão, retomou ela para que seja enviado aqui à Câmara, para que a gente possa fazer uma discussão ampla com a população, para aprovar um plano diretor, que dentre outras coisas, dentre outros graves problemas, tem que dar conta de pensar o problema habitacional. Então, o nosso município, nos últimos 30 anos, seguramente, pensou a habitação para determinadas faixas da sociedade, enquanto outras, principalmente aquelas de mais baixa renda, ficaram à mercê. E a gente sabe que o mercado imobiliário, ele não tem a função de prover habitação para famílias de baixa renda. Essa é uma responsabilidade do poder público. Infelizmente, aqui no nosso município, nos últimos anos, o poder público tem sido omisso a isso. E o que o plano diretor pode fazer para a questão da habitação? Tem algum dispositivo, alguma ferramenta que tem que estar lá? Estabelecer as zonas de interesse social, por exemplo, seria um bom começo já, estabelecer quais áreas no município teriam vocação para habitação de interesse social, e eu sou favorável que essas áreas sejam próximas à região central, por exemplo, não é porque são núcleos habitacionais que você deve colocá-los na periferia, longe dos equipamentos urbanos, por exemplo, gerando mais pressão para a expansão urbana. Então, a ideia é inverter isso, criar áreas próximas à região central, para criar esses núcleos habitacionais. No ano passado, nós concluímos uma CPI das contrapartidas que está relacionada aos empreendimentos imobiliários e dos apontamentos que a CPI levantou é a possibilidade de utilizar parte do dinheiro das contrapartidas
num fundo municipal de habitação de interesse social. Então, a partir do que o próprio mercado imobiliário produz dentro da cidade, a prefeitura poderia se capitalizar, né? A proposta é essa, que ela se capitalize com parte desse recurso para prover habitação para aquelas famílias que não têm, né, condições de acessar via mercado. Porque a prefeitura tem muitas áreas institucionais, né, espalhadas pela cidade. Áreas que muitas vezes não têm uma utilidade e que geram, né, gasto para a prefeitura para manter a área limpa, geram incômodos para as pessoas que moram no entorno, né, por conta de mato, de entulho. Então, assim, solução existe, mas é necessário que ela esteja no papel e o plano diretor é uma oportunidade da gente pensar, fazer esse exercício e depois que isso seja colocado em prática também, né? Alessio, aumentar a oferta de habitação na cidade tende a baixar os aluguéis, mas tende também a trazer mais gente para morar em Valinhos. Valinhos tem condição de receber mais pessoas, principalmente pensando na questão hídrica? Sim, esse é um desafio, um exercício que a gente tem que fazer, né? Nesse momento específico, estamos passando por uma grave situação de abastecimento público, né? Todo mundo que passa ali pela região do CLT tem visto a lagoa agonizando, outras lagoas da cidade passam por situação semelhante. Isso são dois aspectos. O primeiro, né, natural, a estiagem, algo que todo ano acontece, e o outro é o aspecto humano, público, né? Na minha visão, a de falta de planejamento público adequado. Durante muitos anos, né, gestores, principalmente no DAI, foram omissos na relação com o abastecimento público. Então, por exemplo, nós investimos muito em captação no Rio Atibaia e deixamos de preservar nossos mananciais e aumentar a capacidade desses nossos mananciais, né? E hoje nós estamos vendo, né, que ficar dependendo do Rio Atibaia não é a solução. Isso, falando sobre a preservação de mananciais, você defendeu na tribuna que o caminho para a gente depender menos do Atibaia, do sistema Cantareira, seria evitar a construção de condomínios ali na Serra dos Cocais. Você pode explicar Perfeito. isso melhor? Posso, claro. A região da Serra dos Cocais, para quem não conhece, é mais ou menos essa região de divisa entre Valinhos e Itatiba, né? Quando a gente pega ali a estrada do Jequitibá até Itatiba, a gente meio que cruza com a Serra dos Cocais. É uma região de mananciais, né? Tem muitas nascentes. E há uma forte especulação imobiliária para a implantação de condomínios naquela região, né? Isso de muitos anos, muitos. Quem mora aqui na cidade, quem já está aqui há bastante tempo, deve se lembrar, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, falava-se de um projeto, a região dos lagos, né? Que eram grandes condomínios que seriam instalados naquela área. E eu sou totalmente contra, porque aquela área ela tem vocação para a produção hídrica. Então, se a gente impermeabilizar aquela área, a gente vai comprometer a capacidade dos nossos mananciais, né, de produzir água. Então, o que eu defendo, o que o meu grupo político defende, é que aquela área deve ser preservada, né? Nós devemos olhar com muito cuidado para aquela área, deve sim ser explorada economicamente, deve ser investido no agroturismo, no turismo ecológico, na agricultura sustentável, né? Maneiras de se explorar economicamente, mas mantendo o equilíbrio sustentável também do ponto de vista, né, do meio ambiente, para que a gente possa aumentar a capacidade de produção de água daquela área, né, e não diminuir impermeabilizando o solo com asfalto, concreto. Isso. Inclusive, nesse mesmo dia, na tribuna, você destacou que, na sua visão, o plano diretor não avança em Valinhos por causa dos interesses desse pessoal que está tentando construir condomínio na Serra dos Cocais. Quais indícios você tem disso? Olha, é sempre um conflito, né? E o poder público, tanto o executivo, a prefeitura, quanto aqui nós, o legislativo, a Câmara, são os responsáveis por mediar esse conflito, né? E o que eu vejo nos últimos anos, nos últimos 3 governos, é uma sucessão de brigas de braço, né? Então, de um lado, a população, né, parte da população que quer preservar, que quer manter a sua qualidade de vida, e de outro, uma parte do mercado imobiliário que quer empreender naquela região. E fica esse impasse. Só que assim, o plano diretor, ele tem travado o nosso município em diversos aspectos. E um dos mais importantes, no meu entendimento,
é a questão da arrecadação. Nós precisamos pensar a vocação do nosso município, por exemplo, no aspecto industrial. É necessário aumentar a arrecadação de Valinhos urgente. Enquanto outros municípios como Vinhedo e Louveira se desenvolveram no aspecto econômico, nós estamos patinando ao longo do tempo. Então, é necessário que Valinhos volte a se industrializar. O que nós vimos nos últimos anos são empresas deixando o município e poucas vindo no lugar. O caso mais emblemático é a Rigesa. A gente perdeu uma empresa do porte da Rigesa. É verdade que no centro da cidade ela gerava uma série de incômodos, mas que então ela se instalasse em outro local do município. Aí as pessoas falam, mas onde? Bom, então é o plano diretor, é o poder público que deve resolver este problema. Então, por exemplo, nós, eu, meu grupo político, nós defendemos a região da Dom Pedro. Agora a rodovia dos agricultores foi duplicada. São excelentes áreas que nós devemos pensar e estudar para que sejam definidas como um polo de desenvolvimento industrial, de logística, e que a gente aproveite a ligação que existe entre as rodovias, a proximidade com o aeroporto do Viracopos, o sul de Minas, a facilidade que a gente tem, a localização que nós estamos na região metropolitana de Campinas e do estado de São Paulo para atrair indústrias para cá e aumentar a nossa arrecadação. E na sua visão tem agentes do mercado imobiliário travando o processo de aprovação do plano diretor. Quais indícios você vê disso? Quais sinais te levaram a essa conclusão? Na verdade, mais do que agentes do mercado imobiliário, seria esse impasse entre setores da sociedade civil organizada, até mesmo movimentos ambientalistas e parte do mercado imobiliário. Eu acho que esse não avançar do plano diretor por conta desse entrave. Uma discordância de visões. Isso. E no meio desse entrave está a falta de habilidade de quem está no executivo municipal, que é onde está nesse momento, nesses 3 últimos governos, em momento nenhum a revisão do plano diretor chegou na Câmara. Então, em momento nenhum, nos últimos 8 anos, a Câmara teve a oportunidade, 7 anos, a Câmara teve oportunidade de discutir o plano diretor. Então, quem tem feito a mediação desses conflitos? O Executivo Municipal. E assim, ele tem que ter lado. Qual é o lado do Executivo Municipal? O do desenvolvimento econômico, social e sustentável do município, que é o melhor para o conjunto da população. E quando isso não acontece, quando ele tenta ter um lado de cá ou de lá e tenta atropelar as coisas, aí não funciona. Então nós vimos na gestão passada, por exemplo, o ex-prefeito e a equipe dele tentou avançar com o plano diretor, mas tentou atropelando a opinião popular em audiências públicas, que inclusive aconteceram, acho que 1 ou 2 aqui na Câmara, e o Ministério Público interviu por entender que a legislação, o rito que deve seguir um plano diretor não estava sendo seguido. Agora, por que o Executivo Municipal não estava seguindo a legislação de acordo? Porque ele estava tentando atender a determinados interesses? É a conclusão que a gente acaba chegando. Então, assim, é natural que exista esse conflito de interesses. E é o poder público, o executivo ou o legislativo, cada um no seu momento, primeiro, no momento que nós estamos, o executivo, quem tem que mediar esses conflitos, sempre pensando no bem-estar da população como um todo e não atendendo um determinado grupo econômico. Alessio, o senhor é ciclista e até aprovou aqui na Câmara uma moção propondo à prefeita e ao governador que construam infraestrutura para bicicletas aqui em Valinhos, Sim. dentro da cidade. Valinhos tem muita ladeira. Sim. É uma cidade onde as pessoas vão se deslocar de bicicleta? Olha, e o que precisa? Qual a estrutura que você defende que seja instalada aqui para as pessoas andarem de bicicleta dentro da cidade? Sim, eu sou bem suspeito para falar, porque realmente pedalo já há muito tempo. Inclusive também descobri que você também pedala. É muito bom ver, mais pessoas andando. Eu acho que o que mais, quem pega uma bike, seja durante a semana ou no final de semana, seja a lazer ou para deslocamento, quando
monta na bike, o que mais a pessoa quer é segurança. Né? Eu acho que quem já passou de bicicleta numa rua, no meio dos carros, a sensação de insegurança é muito grande. Né? Por mais que você está ali com o capacete devidamente sinalizado, a presença dos carros, a diferença de velocidade, nos traz muita insegurança. Então eu acho que a gente que pedala, às vezes, ou com a família, você sai com a família para andar, o que você busca, mais do que o próprio lazer ou o bem-estar físico, é ter segurança. Então, o poder público, eu acho que a principal coisa que ele deve prover nesse aspecto é a segurança. Em 2018, se eu não me engano, no final de 2018, foi aprovada uma lei, que é o Programa Bicicleta Brasil. Todo município com mais de 20 mil habitantes, a gente se enquadra, deve adequar a sua legislação entendendo a bicicleta como uma das modalidades, né, de solução da mobilidade urbana. Então, através de construção de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários, adequação do sistema de transporte público. Um exemplo, se você vier de bicicleta do centro, do bairro para o centro, e quiser entrar com a sua bicicleta no ônibus e ir para Campinas, tenho certeza que você vai ter dificuldade para entrar no ônibus com a bicicleta, né, para depois se deslocar em Campinas com a bicicleta. Por quê? O nosso sistema de transporte não foi pensado para isso. Né? Então, se você quiser, você larga a sua bicicleta em algum lugar e pega o ônibus. Né? Então, a ideia dessa legislação, e nós aprovamos aqui em 2019, uma lei de minha autoria também, já para o município ir se repensando e se adequando a isso. Então, nós temos a ciclovia na Rodovia dos Andradas, que foi feita a partir de uma parceria com o Departamento Estadual de Estradas, eu não me lembro a sigla agora exata, mas ali também virou um problema, porque você não tem mais o acostamento e também não tem uma pista de caminhada. Então, você tem um conflito entre quem faz caminhada ali, que é um direito das pessoas, e quem passa de bicicleta. Então, é uma área de conflito. Você tinha uma ciclofaixa aqui na Avenida dos Esportes, né, que foi desativada também. Então, ao invés da gente criar mais equipamentos, estimular as pessoas a utilizarem, a gente vai desfazendo o que tem. Você falou de conflito, né? Se instalar ciclovias, equipamento para bicicleta, vai sobrar menos espaço para os carros. E algumas ruas de Valinhos já são estreitas, já estão lotadas. Como que você vê esse conflito? Isso, a gente precisa fazer esse exercício, esse estudo. Nós temos o Plano de Mobilidade Urbana de 2015, se eu não me engano. Ele já prevê diretrizes, né, de ciclovias em algumas avenidas mais largas, né, por exemplo, na Avenida do Estado, na Vila Santana, alguns trechos da Avenida Invernada, na Avenida Brasil, ali atrás do Caetano, pensando na interconexão dos lugares. Né? Então, quando você está na Rodovia dos Andradas, por exemplo, e quer passar pelo centro da cidade para chegar no CLT, você não consegue fazer isso numa ciclovia. Que seria essa ideia de conectar a ciclovia que já tem na Rodovia dos Andradas com a ciclovia ali dentro do CLT. Né? Você não consegue fazer isso através de uma ciclovia. Então, elas têm que ser pensadas nisso, em conectar os espaços, né? Em possibilitar que as pessoas façam, e preferencialmente, né, como você citou no início, que tem muitos, né, aclives e declives, nem todo mundo que anda de bicicleta vai subir as ladeiras que Valinhos tem. Então, a ideia é o quê? Procurar, né, na margem do Ribeirão Pinheiros, o caminho mais favorável. E os carros que às vezes se engarrafam nessas vias? É isso que a gente tem que pensar. Infelizmente, as nossas ruas e avenidas não foram pensadas nisso no passado. Agora, nós temos a oportunidade de pensar. Então, por exemplo, a Avenida Paulista, nós temos um canteiro central que tem bastante espaço. Talvez ali fosse um local para se pensar uma ciclovia. Haverá um empreendimento onde era a Rigesa. E o que eu tenho de informação é que tem uma diretriz para fazer a conexão da Avenida Paulista com a Avenida Imigrantes atrás da Prefeitura. Quer dizer, neste novo trecho que será feito, já deve se exigir que seja feito com espaço para uma ciclovia. Né? Então, a Prefeitura tem condições de, nos novos espaços que forem abrindo, já exigir, né, que seja implantado com uma ciclovia.
E naqueles já existentes, como você disse, né, se é muito estreito, não tem o que fazer realmente. Né? Você não vai inviabilizar o trânsito de veículos para ter o de bicicleta. Mas existem lugares em que dá para conciliar as coisas. E pensando nisso também, como, né, você colocou logo no início, quanto mais pessoas andarem de bicicleta, e isso for uma modalidade de transporte urbano, vai diminuir o número de carros, né? Isso. Também tem um movimento muito grande de usar a bicicleta para lazer aqui em Valinhos. E você apresentou a proposta de criar ecociclovias e ecotrilhas, que são caminhos para pedalar ou para caminhar, ligando propriedades rurais, condomínios, interligando os caminhos de bicicleta na cidade. Por que existe essa proposta e como que isso pode melhorar a vida do valiense? Sim. Essa ideia surgiu, está em tramitação, né, aqui na Câmara Municipal. Foi sancionado, acho que há menos de um mês, né, uma lei de pagamentos por serviços ambientais, entendendo que se tem uma propriedade rural, que ela contribui com o município em serviços ambientais, ela deve ser remunerada por tal. Então, o que nós pensamos? Né? Existem várias áreas rurais aqui no município que elas também não têm conexão. Né? Muitas vezes são ruas, estradas de terra sem saída. Né? E para quem pedala, né, você não vai andar numa estrada, numa rua sem saída. Você não vai, né, por um caminho e voltar pelo mesmo. Então, a possibilidade de, onde isso acontece, essas propriedades rurais servirem de conexão entre locais distintos. E essa propriedade rural que vai servir de conexão, ali seria criada uma ecociclovia ou uma ecotrilha. E o proprietário dessa área vai ser remunerado pelo poder público, né, para que as pessoas que por ali vão passar terem o direito de usufruir daquele espaço gratuitamente. E o proprietário dessa área também vai poder explorar isso comercialmente. Né? Então ele vai poder montar ali um quiosque, vender uma água de coco, um caldo de cana, algo desse tipo. É uma forma da gente estimular o agroturismo, o turismo ecológico dentro da nossa cidade, principalmente a região do Alpinas, região do Macuco, reforma agrária, que já tem propriedades em que isso acontece. Então seria mais uma modalidade para a gente estimular, né, a ida de turistas, de visitantes até essas propriedades. Alessio, você é professor na rede estadual e eu queria entender qual que é a sua avaliação de como a Secretaria de Educação está conduzindo o ensino remoto e a volta às aulas presenciais aqui no município. Olha, Nilbert, para mim como professor é um pouco triste ver o que está acontecendo na rede municipal em específico. Até na última sessão isso foi alvo de crítica minha. Eu vejo que a Secretaria de Educação está abandonada e essa opinião não é só minha, é de muitos servidores da rede municipal também. Infelizmente faz praticamente um mês, né, que a Secretaria de Educação acumula o cargo de chefe de gabinete. E assim, com todo respeito à pessoa dela, são duas funções que exigem muita responsabilidade, muito tempo. E na minha opinião, ou se é uma coisa ou se é outra. Né? Então, o cobertor está curto. Né? E infelizmente está curto para o lado da educação. Né? Num momento gravíssimo de pandemia em que a gente precisaria de alguém full-time, dedicado, né, a entender essa dinâmica complexa que é a rede municipal de educação em Valinhos, né, as nossas escolas públicas, que é a maior pasta, né, por sinal. O ensino remoto ele vem de maneira tardia, né, eu fui muito crítico desde o ano passado, na gestão passada, acredito que poderia ter se feito muito mais. O governo do estado, eu dou aula na rede estadual, como você colocou, nós utilizamos uma plataforma que está disponível aos municípios, né, e que infelizmente Valinhos não conseguiu utilizar essa plataforma desde o início do ano. E me parece que agora as escolas estão conseguindo utilizar o Educa Digital, que se eu não me engano é a plataforma da rede, mas de maneira bem tardia. Né? Então, eu acho que isso gerou um déficit muito grande nas nossas crianças, né? E que a gente vai perceber isso ao longo do tempo. Alessio, você gostaria de fazer um balanço do seu mandato desde o início do ano até agora? Sim, acho que uma das grandes mudanças que a gente conseguiu implantar no mandato nessa nova legislatura é o gabinete itinerante.
né, manterei, né, o gabinete ao longo deste mandato. Acho que tem sido uma experiência muito rica, né, tanto, né, para mim, para minha assessoria, as pessoas que têm ido ao gabinete, né, às vezes elas se assustam um pouco, né, mas o que você está fazendo aqui, né, tal. Então acho que é importante a gente, né, e até para levar um pouco também dessa informação, né, as pessoas chegam lá e falam, não, eu preciso, né, que você consiga pôr uma lombada aqui. Não, mas essa não é a função do vereador, a gente pode questionar, a gente pode fazer uma indicação, né, discutir com a população qual é a função do vereador também. Então acho que como principal balanço, né, ficaria essa experiência que nós iniciamos e que tem sido muito rica. Alessio Cal, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, e é sempre um prazer, Nilbert, falar com você e com os nossos telespectadores.